Meu pai desapareceu quando eu tinha 6 anos e voltou 20 anos depois. Eu não via meu pai há 20 anos. Então, numa terça-feira comum, alguém bateu na porta do meu apartamento. Quando eu abri, ele estava lá. Exatamente igual à última vez que eu lembrava dele. Mesmo rosto. Mesmo olhar. Só um pouco mais velho. A primeira coisa que ele disse foi: eu não tenho muito tempo. Meu nome é Lucas e tenho 26 anos. Até aquela noite, meu pai era apenas uma história estranha da minha infância. Ele desapareceu quando eu tinha 6 anos. Simplesmente sumiu. Sem despedida, sem explicação, sem bilhete. Minha mãe sempre dizia que ele foi embora. Que decidiu que não queria mais aquela vida. Mas aquilo nunca pareceu fazer sentido. Meu pai era mecânico. Trabalhava em uma oficina pequena no bairro. Era o tipo de cara simples que gostava de churrasco no domingo e futebol na TV. Nunca foi um homem de grandes sonhos. Então desaparecer assim não combinava com ele. Quando eu era criança eu perguntava muito sobre ele. Minha mãe sempre respondia a mesma coisa. Ele escolheu ir embora. Mas havia algo no jeito que ela falava, como se estivesse repetindo uma frase decorada. Com o tempo eu parei de perguntar. A vida seguiu. Minha mãe trabalhou muito para me criar. Eu cresci, consegui um emprego e me mudei para meu próprio apartamento. E, eventualmente, parei de pensar no meu pai. Até aquela terça-feira. Porque o homem na minha porta era exatamente o mesmo da foto antiga que ficava na sala da casa da minha mãe. Eu sentado numa bicicleta. Ele segurando o banco para eu não cair. Eu fiquei parado olhando para ele. A primeira coisa que saiu da minha boca foi: você morreu. Ele sorriu de leve. Não, só fiquei longe. Aquilo me deixou irritado imediatamente. 20 anos sem dar notícia. E ele aparece como se fosse nada. Eu estava pronto para mandar ele ir embora. Mas então percebi algo estranho. Ele estava olhando o corredor do prédio. Como se estivesse com medo de alguém. Ou de alguma coisa. Ele entrou no apartamento sem pedir permissão e fechou a porta. Depois perguntou baixo: você mora sozinho? Aquilo me deixou desconfortável. Eu disse que sim. Ele respirou fundo e sentou no sofá. Então disse a frase que mudou completamente aquela conversa. Eu não fui embora por escolha. Eu cruzei os braços. Aquilo parecia uma desculpa barata. Mas ele continuou. Eu fui obrigado. Eu perguntei por quem. Ele demorou alguns segundos para responder. Então disse algo que me deixou completamente confuso. Pelo seu avô. Aquilo não fazia sentido. Meu avô tinha morrido quando eu era criança. Eu ri. Achei que ele estava inventando alguma história absurda. Mas ele não riu. Ele tirou uma foto antiga do bolso e colocou na mesa. Era uma foto da nossa antiga casa. Uma das janelas estava circulada com caneta. Ao lado alguém tinha escrito: foi aqui que tudo começou. Eu perguntei o que aquilo significava. Ele respondeu com outra pergunta. Você ainda mora perto da sua mãe? Eu disse que não. Ela ainda morava na mesma casa de sempre. Ele ficou em silêncio por quase 1 minuto. Como se estivesse pensando muito. Então disse algo que fez meu estômago gelar. Lucas, a história que sua mãe te contou não é verdade. Eu perguntei do que ele estava falando. Ele respirou fundo. E disse a frase que começou a mudar tudo. Eu não desapareci, eu fui embora porque alguém da nossa própria família tentou me matar. O silêncio no apartamento ficou pesado. Eu fiquei olhando para ele, esperando que risse ou dissesse que era uma piada ruim. Mas ele não riu. Na verdade, ele parecia assustado. Assustado de verdade. Eu perguntei quem tinha tentado matar ele. Ele respondeu quase imediatamente. Seu avô. Aquilo não fazia sentido nenhum. Meu avô sempre pareceu um homem normal.
Quieto. Aposentado. Nada fora do comum. Meu pai passou a mão no rosto, como alguém tentando decidir por onde começar. Então disse: seu avô não era quem você achava que ele era. Eu sentei na cadeira da cozinha. Aquela conversa estava ficando estranha demais. Meu pai começou a contar uma história que eu nunca tinha ouvido. Segundo ele, meu avô emprestava dinheiro. Muito dinheiro. Para pessoas que não conseguiam empréstimos em banco. E cobrava juros absurdos. Se alguém não pagasse, as coisas ficavam feias. Muito feias. Durante anos meu pai tentou ignorar aquilo. Mas depois que eu nasci, ele disse que não queria mais estar envolvido com aquele tipo de gente. Então decidiu ir embora. Sair da cidade. Levar minha mãe. Levar a mim. Começar outra vida. Mas meu avô descobriu. E ficou furioso. Naquela noite houve uma discussão enorme na casa. Gritos. Portas batendo. Ameaças. Meu pai disse que percebeu naquele momento que não poderia simplesmente ir embora. Meu avô não deixaria. Então ele tomou uma decisão. Desaparecer. Sumir completamente. Para proteger a família. Eu fiquei tentando processar tudo aquilo. Mas algo não batia. Se ele fez isso para proteger a família, por que nunca tentou voltar? Eu perguntei exatamente isso. Ele demorou para responder. Muito. Então veio o primeiro plot twist. Porque alguém continuou me procurando. Ele explicou que algumas pessoas acreditavam que ele sabia de certas coisas. Informações. Dinheiro escondido. Contas. Durante anos ele mudou de cidade. Trabalhou com nomes diferentes. Sempre olhando por cima do ombro. Sempre esperando alguém aparecer. Eu não sabia se acreditava. Mas então ele disse algo estranho. Eu só voltei agora porque finalmente achei algo. Eu perguntei o que. Ele tirou um envelope antigo do bolso. Amarelado. Com o nome do meu avô escrito na frente. Ele colocou o envelope na mesa. Mas não abriu. Então disse: eu não posso abrir isso. Eu perguntei por quê. Ele respondeu: porque isso é para você. Meu coração acelerou. Eu abri o envelope. Dentro havia apenas uma folha. Escrita à mão. Era a letra do meu avô. A primeira frase dizia: Lucas, se você está lendo isso, significa que seu pai voltou. Eu levantei os olhos. Meu pai parecia nervoso. Então li a próxima frase. Seu pai nunca te contou a verdade. Meu coração começou a bater mais rápido. Eu continuei lendo. A carta dizia que meu pai tentaria explicar tudo de um jeito que o fizesse parecer inocente. Mas que eu precisava saber da verdade. Segundo meu avô, o problema nunca foi o dinheiro emprestado. Nem as pessoas perigosas. O problema foi algo que meu pai fez. Anos atrás. Meu pai roubou dinheiro. Muito dinheiro. De pessoas que não aceitavam perder. Quando descobriram, foram atrás dele. Não do meu avô. Do meu pai. E foi por isso que ele desapareceu. Não para proteger a família. Mas para salvar a própria pele. Eu levantei os olhos. Olhei para ele. E perguntei: e isso é verdade? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Depois passou a mão no rosto. E respondeu: sim. Ele disse que era jovem. Impulsivo. E acreditou que poderia pegar o dinheiro e desaparecer. Mas as pessoas de quem ele roubou não eram o tipo de gente que simplesmente esquece. Então ele fugiu. Fugiu da cidade. Fugiu da família. Fugiu de tudo. E durante anos viveu escondido. Eu perguntei por que ele voltou agora. Ele respondeu olhando direto nos meus olhos. Porque eles finalmente pararam de procurar.
Aquilo não me tranquilizou. Na verdade, fez tudo parecer ainda pior. Eu perguntei o que ele queria de mim. Ele respondeu algo simples. Eu só queria te ver. Ele levantou. Caminhou até a porta. Antes de sair, disse uma última coisa. Você merece saber a verdade, mesmo que ela não seja bonita. Ele abriu a porta. E saiu. Eu nunca mais vi meu pai depois daquela noite. Às vezes eu penso naquela carta. Nas duas versões da história. Na do meu pai. E na do meu avô. Talvez os dois tenham mentido. Talvez os dois tenham dito apenas partes da verdade. Mas existe uma coisa que eu sei com certeza. Algumas histórias de família não terminam quando as pessoas desaparecem. Elas apenas ficam esperando o momento certo para voltar.